É engraçado que eles têm um grupo de louvor ali, né? Grupo de louvor. Tem os três que tocam aqui, eles sempre se organizam, né? E eu nunca falo, toca essa, toca aquela. Só uma vez o Espírito Santo pediu, e foi com o Michael ainda, lá faz 2 anos. Era lá no Diogo ainda. Porque eu creio que é o Espírito Santo que conduz, né? E quando ele quer falar, ele vai falar já no louvor. E o tema da mensagem hoje é conhecer Cristo. É tudo que a gente precisa. Que o nosso coração tem que queimar por Cristo. Que a gente precisa entender quem é Jesus, entendeu? Isso precisa ser clarificado no nosso coração. Porque daí nada vai nos seduzir. Porque nada é maior do que o amor de Jesus. É nada. 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 E nada vai te preencher como o amor dele. Nada. Nada. Só que para isso eu preciso conhecer Jesus. E conhecer não pelo intelecto. Porque Jesus disse para Pedro como é que o Pai é revelado. No Espírito. E isso é um mistério. Só que um mistério de Deus, que é Cristo, a nós, aos discípulos, foi dado a graça de conhecer isso. Não foi dado a eles, não foi dado ao mundo, foi dado aos discípulos a graça de entender o mistério de Deus, que é Cristo. É isso que Marcos 4, do 10 ao 12 fala. Que foi a vós foi concedido o mistério do reino de Deus. A vós foi concedido o mistério do reino de Deus. Eu quero começar com Colossenses 2, 3. Colossenses 2, 2 e 3. Que diz assim: esforço-me a fim de que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor e juntos alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Cristo está todo o conhecimento e a sabedoria. Mas nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Que o texto está te dizendo uma coisa. A única coisa que tu precisa é de Cristo. Porque nele está todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento. O que isso vai trazer na tua vida, daí ninguém tem como te dizer. O que isso vai te gerar, ninguém vai te dizer. O Telmo fez isso, fez ele virar pastor da Boa Pai e membro de 10 mil pessoas. Só que esse tesouro da sabedoria e do conhecimento fez uma pessoa virar missionário. E agora está lá na Angola. Ou está em alguma cidade aí, cuidando de órfãos, de viúvas, de necessitados.
Porque isso transformou isso nele. Porque é um corpo. E são vários dons, são várias formas diferentes de lidar. O corpo é o mesmo. Os dons são diferentes, mas vêm do mesmo Espírito. Agora, o que isso vai te gerar? Eu não sei te dizer. Porque ele colocou aí dentro alguma coisa. Mas quando eu entendo que Cristo é tudo que eu preciso, e Cristo é tudo que um ser humano precisa, e esse é um mistério que a gente precisa ir revelando. Ele precisa ir sendo revelado para nós. Sendo descoberto, a gente entendendo isso. Não por intelecto, mas pelo Espírito. E aí a gente vai sendo construído em Deus. Aonde ele apontar, não importa mais. Porque eu estou seguindo é aquele que realmente tem tudo. Se vai me levar a ser um pastor de uma igreja de 10 mil membros, ou vai me levar para Angola para cuidar de órfãos e necessitados e eu ficar minha vida inteira lá, pouco importa. Porque o que importa é o que me foi revelado no Espírito e o caminho nele. Aí muita gente pode olhar e dizer, não, eu prefiro ser pastor de membros de 10 mil, porque daí, olha só, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E olha, ó, a mulher lá na Angola tá sofrendo. Lá, a vida sofrida, tendo que ajudar. E o outro tá aqui, um pastor de 10 mil membros, ele tá bem. Isso é o entendimento da carne. Só que ambos estão vivendo pela revelação de que eles tiveram em Cristo. E isso é a plenitude que dá no ser humano. Essa revelação, independente de onde isso te levou para a tua vida. Porque isso pouco importa. Mas ambos tiveram um início, que foi Cristo. O coração queimando por Cristo. Eu preciso e quero conhecer Cristo, porque eu entendi que Cristo é tudo que eu preciso. Nele está todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento. Nada mais importa. Nada mais importa. Quer saber a maior guerra que tu tem na vida? É de tu realmente cravar isso no teu coração. Porque fé é certeza de receber o que se espera e prova daquilo que não se vê. Fé é prova e certeza. Só que tu não tem essa certeza no teu coração ainda. Então a maior batalha que tu tem é tu ter essa certeza no teu coração de que Cristo é tudo que tu precisa. Essa é a primeira e guerra suficiente que o dia que tu ganhar isso aí, tu vai caminhar por isso. Por isso que a palavra também vai dizer que aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Então agora eu cheguei, agora eu conheci você de tudo. Não, é continuar. Só que essa é a primeira guerra que a gente precisa ganhar. De entender que Cristo é tudo que a gente precisa. E acabou. E o mundo vai dizer que tu tá maluco, que tu é exagerado. Eles não conhecem. Por isso que a gente ouve histórias de pessoas que tinham tudo, tinham dinheiro, tinham empresa, largaram para ir pregar o evangelho. É porque ele entendeu. Pessoas que largaram o trabalho, foram lá para... Eu conheci uma história, tem até na internet isso aí, de uma cantora bem famosa, eu não lembro o nome agora. Que ela largou para ir orar 3 anos, 4 anos. Depois eu vou pegar e vou botar no grupo. Ela foi orar. Foi lá para orar, para conhecer. Foi para gastar a vida dela para conhecer Cristo. Tá maluca? Exagerada. Eu conheço um amigo que eu conheci em Cristo. Lá do Paraná. Veio para Criciúma. Sozinho. Sem conhecer nada nem ninguém. Mas pelo direcionamento do Espírito. Para vir aqui, ficou 5 anos. Vivia de um aluguelzinho aqui, fazia ali.
Agora ele voltou para o Paraná, tem família lá. Mas era guiado no Espírito, porque ele ele conheceu Jesus. Ele viu Jesus. E ele entendeu que Jesus era tudo que ele precisava. Aonde isso vai te levar? Quem vai te levar é ele. Mas tu só vai seguir aquilo que tu confia. Só vai seguir aquilo que tu tem certeza. Jesus não vai te pedir assim, ó, faz isso aqui. Porque às vezes ele fala assim, ó, atravessa a rua lá e ora pelo cara. Tu já vai... Não. Ele tá te dando a oportunidade de tu conhecer quem ele é. De ir começando a se revelar. Porque eu preciso ir fazendo algumas coisas para que isso vá acontecendo. Não, primeiro é no interno. Eu entendi. E agora eu conheci. E agora eu vou fazendo. Não para mostrar, mas sim para o meu relacionamento ser cada vez mais íntimo. E isso vai me mostrando e dando firmamente em Cristo de entender que Ele é tudo que eu preciso. Porque se isso não tiver resultado prático, é tudo teoria. E eu te garanto, não é teoria. E assim, no meu coração, no meu espírito, vai firmando. E eu vou conhecendo e tendo revelação de quem é Cristo. E eu vou realmente entendendo que Cristo, nele está todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento. E eu começo realmente a caminhar a minha vida por isso. Não é um dia ou outro, é a minha vida. Porque nele é tudo que eu preciso. Então a primeira coisa é o meu coração queimar por isso. E o maior exemplo de todos para nós mesmos é a gente mesmo. Porque a primeira coisa que Cristo vai fazer é nos transformar. A gente vai ter uma transformação, porque ninguém vai ver e conhecer Cristo e se tornar o mesmo. A gente vai começar a ver que a gente mudou, que as coisas que a gente fazia a gente não consegue fazer mais. E com o passar do tempo a gente vai vendo que esses hábitos vão mudando cada vez mais. E sempre, quando eu falo disso, eu sempre me lembro de um momento que eu tive na vida, que eu estava voltando lá da praia, e aí eu sempre vou pela via rápida, e antes de chegar na via rápida tem aquela retona ali, e tava eu e minha esposa, e eu assim, faz tempo que eu não ouço uma música do mundo, isso faz acho que uns 2 anos, cara. E eu coloquei uma música, eu não lembro qual era a música agora, mas eu coloquei aquela música, e deu uns 30 segundos, eu comecei a cantar, eu falei, coisa ruim. Eu gostava tanto dessa música. Mas não fazia mais sentido. E eu tirei aquela música, botei uma música que começou a louvar o Senhor e pronto. Porque agora a gente realmente está sendo transformado. Aí a gente pode dizer, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É isso que quer dizer. Porque agora o corpo de vocês não é mais de vocês, o corpo de vocês é do Espírito Santo, que foi pago pelo mais alto preço, que é o sangue do Cordeiro. Que agora vocês vão ser transformados. E isso é a melhor coisa que pode acontecer na vida de vocês. Muita gente vai perguntar, cara, mas será? Mas daí agora, olha só, tem um monte de amigo aqui, final de semana eu saio, vou perder esses caras. Se eu não... Eu ouvi o cara falar assim, eu saio final de semana, bebo um pouquinho, eu fico com as meninas. Se eu perder isso, eu vou perder a graça da vida. E esse é o teu entendimento nisso, e tá tudo certo. Porque é isso que tu entende. E no meio do caminho vai te doer isso aí, né? Só que tu vai entender que quando Cristo for se revelando e tu vai sendo transformado, tu vai vendo que aquilo que tu achava que era maravilhoso era o que te travava. Porque agora a verdadeira coisa, o que realmente importa na vida, vai fazendo sentido para ti.
E isso é maravilhoso. Porque o mistério de Cristo, o mistério de Deus, que é Cristo, vai começando a ser revelado para ti. E vai transformando a tua vida. Agora, se tu não tiver um coração queimando por Cristo, entender que Ele é tudo que tu precisa, no meio da tentação tu não vai suportar o processo. Tu vai querer abandonar. E isso, pode ver, às vezes a gente vem aqui e fala a mesma coisa, a gente pega um texto e fala quase a mesma coisa. Um texto, quase a mesma coisa. Porque é só isso que o Evangelho promete. Uma transformação. Pela fé que eu tenho na obra consumada da cruz, o Espírito habita em mim e agora ele me transforma. A imagem e semelhança de Jesus. Mais parecido com Jesus. Milagres, maravilhas, é só para que creiam. O milagre e maravilha não é o fim, é um meio para que tu creia e comece a viver. E acabou. É só um meio. E depois uma transformação. E a gente suportar essa transformação. E começar a fazer discípulos para que também participem da transformação. A palavra só fala disso. Porque no final existe uma promessa. Que promessa é essa? Aqueles que creram, receberam, viverão com Ele até o fim, num reino perpétuo. E Ele vai voltar, que o que vocês não veem fisicamente, um dia vocês vão ver. E todos aqueles que não creram e não quiseram viver vão ter que se dobrar e a língua vai ter que confessar que Jesus é o Senhor, porque toda a língua vai confessar e todo joelho vai dobrar. Porque aí eles vão estar vendo fisicamente e aí acabou-se. Mas nós estamos sendo chamados no Espírito, porque agora o que nós não estamos vendo, nós estamos tendo revelação no nosso Espírito. E agora a gente vai viver desse jeito. Não pelo que eu tenho que fazer, mas sim pelo que Cristo fez em mim. Isso vai me gerar um amor por Ele. Não que vocês tenham amado Ele, mas Ele vos amou primeiro. E o amor dele vai fazer tu amar Ele. E assim, consequentemente, vai amar o teu irmão. Mas se eu não tiver amor pelo que Cristo fez por mim, nada faz sentido. Por isso que em Lucas vai dizer que aquele quem muito foi perdoado, muito amor será revelado. Agora, se tu não entender que tu é um pecador miserável, tu não vai dizer assim, minha vida tá tudo boa, para que eu preciso de Cristo? Ou tu foi perdoado de um monte de coisa, de um monte de problema, e tu vai dizer assim, não, sempre fui um bom marido, sempre fui bom. Aí tu não vai entender que tu foi perdoado de um monte de coisa. E assim não vai gerar amor em ti. Por quê? Porque tu é o bom. Não percebe que tá se prejudicando a si mesmo. E aí não tem mais o que fazer. Agora, quando eu entendo que eu sou uma miséria, a desgraça completa, e eu começo a ver tudo que Cristo fez na minha vida, que permite eu viver no reino dele, que antes eu estava no reino de treva, e o reino de treva é eu beber, achar que é bom, eu fumar, achar que é bom, eu trair, achar que é bom, é isso, não é ver demônio, não. A tua vida é uma completa desgraça e tu achar que tá bem. E ele te transformou. Ele te mudou. De dentro, primeiro de dentro, para tirar aqueles pensamentos malucos que tem dentro de ti, dizendo assim, tu não presta, tu é uma desgraça, tu não vai ser pai. Olha lá o teu pai que te maltratou, como é que tu vai tratar ele bem agora? Então vive em cima disso, porque se tu não teve, como é que tu vai ser? O teu negócio não vai dar certo. Ou, trabalha até 10 horas da noite, tem que ganhar dinheiro mesmo. Tudo isso é o reino de treva, irmão. Tudo isso é o reino de treva. Mas quando Cristo vem e te toca, quando Ele toca, mano, onde Ele tem luz,
a treva dissipa. A treva dissipa. E agora, aonde tu via que precisava trabalhar, tu começa a enxergar a família, que aquilo é o mais importante. E que se isso não queimar teu coração, mano, se isso não te fizer ser grato por Cristo, aí eu não sei mais, mano. É porque a palavra vai dizer que vocês amaram mais o mundo do que a Deus. Aí, em Hebreus, aí tem discussão, né? Para esses não existe mais salvação, uma vez que viram o Espírito, viveram as coisas do Espírito. E mesmo assim amaram o mundo, para esses não existe mais salvação. E aí começa um monte de discussão, né? E não é o intuito disso. Mas tem um texto que fala sobre isso. É sobre uma escolha, o que nós vamos alimentar. A transformação e a revelação que Deus nos deu e a gente viver por isso e querer cada vez descobrir mais. Cada vez descobrir mais. Ou vocês acham que já conheceram tudo de Cristo? Quem acha que já conheceu tudo de Cristo? Quem aí quer conhecer mais de Cristo? Agora, quem aí está se dedicando a conhecer mais de Cristo? Diminuiu, né? É um querer sem atitude. Porque isso ainda não está clarificado no teu coração. Porque o dia que isso estiver clarificado no teu coração, tu vai abandonar tudo que tu mais estima tem para procurar isso. Porque se eu te falar que aqui embaixo da terra, dessa terra aqui da aba aqui, ó, tem 10 milhões enterrado. Vocês vão pro emprego de vocês agora ou vocês vão comprar uma reta escavadeira e dar com 2 pés aqui? Fala a verdade. E eu vou comprar uma reta escavadeira e vou dar com 2 pés aqui. Por quê? Porque tu sabe que tem 10 milhões aqui, porque tu sabe que 10 milhões resolve tua vida, então tem que trabalhar e vai resolver teus problemas porque tu tem dinheiro. Eu tô fazendo só uma analogia. Agora, se tu sabe, e Cristo é comparado com um tesouro enterrado, se tu sabe que ele é tudo que tu precisa de verdade, tu não vai abandonar tudo que tem para procurar? Então por que tu não tá procurando? É porque tu ainda não sabe que ele é tudo que tu precisa. Porque tu ainda não teve revelação do mistério de Deus. E é isso que tu precisa, ter revelação do mistério de Deus, de quem é Jesus Cristo. Deixa eu te falar, tu não sabe quem é ele. Tu acha que tu sabe. Tu acha que tu sabe. E para com essa falsa religiosidade de dizer assim, mas não é bem assim, não, eu acho que tá muito pesado. Então fica vivendo a mentira que tu tá vivendo, mano. Porque o que eu mais quero é que um cara aponte e diga assim, ó, cara, não é isso, é isso. Eu falei, obrigado, tu me aproximou de Cristo. Entendeu? Eu não quero que tu tenha um quadro meu na tua parede. Eu quero que tu busque Cristo. Assim, a eu, a mesma coisa. Eu também não quero ter eu tenho quadro de Cristo, meu pai, eu quero estar de costas. Mas isso, o que importa é ele estar no teu coração, ele ser revelado cada vez mais. Só que se tu não entender que isso é tudo que tu precisa, tu não vai gastar a tua vida para isso. Tu vai achar que isso é perca de tempo. Tu vai achar que o mundo tem mais a oferecer do que Deus. E Deus já deu tudo, que é o Filho dele. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Agora a gente precisa buscar isso, como quem busca ouro e prata. É isso e só isso, mano. E tudo isso. É simples. É simples. Por isso que eu sempre falo, não importa 300, não importa nada, importa Cristo, mano. Cristo, teu coração tem que queimar por Cristo. O Telmo falou isso domingo, né? Vocês creem em um só Deus? Muito bem, todos os demônios creem e tremem. Porque o propósito não é saber que Deus existe, isso até o demônio sabe. O propósito é tu entender quem é Jesus Cristo. É tu reconhecer que Jesus Cristo é o Filho. É isso que muda a tua vida. Não é saber que existe um Deus. Saber isso até o demônio sabe. E treme. Agora, conhecer Cristo é o que vai mudar a tua vida. Essa transformação, essa revelação do teu espírito é o que vai mudar a tua vida. E quanto mais perto tu chega, tu vai ver quão simples é. Ah, se é calvínio, se é armínio, se é pó, se é pré-tribulacionista, pouco importa. Vai ler Timóteo, acho que aí Timóteo está dizendo, para de se preocupar com esses negócios, de brigar com esses troços que não presta para nada.
Para nada, se é pré, se é pós, não importa. Não importa. O que importa é Cristo, é tu conhecer Cristo. O resto tudo é balela. O que eu preciso conhecer é a palavra do Senhor, revelação de quem Ele é. E o resto? Tô nem aí pro resto, cara. Agora dizendo, não, mas peraí, o cara lá falou diferente. Tá tudo bem, vai ler a palavra e ela vai te dar entendimento e revelação. É isso que a gente precisa. O nosso coração queimar por Cristo. E se eu não for grato pelo que Ele fez por mim, não vai fazer sentido nenhum, mano. Não vai fazer sentido nenhum. Porque a transformação que Ele fez em mim, que eu mais queria aqui, eu vou pegar umas fotos minhas de como eu era. Aí vocês vão ver o que é transformação, mano. Um cara que usava droga, que bebia, que brigava. Tem aqui um amigo meu aqui, ó. Me conhece há 20 anos. Quem eu era e quem eu sou depois de Cristo, mano. Tem a ver comigo? Nada, mano. Tem a ver com quem Cristo é, mano. Com o que Ele faz na vida de alguém. Só que quando eu conheci, eu falei, não tem mais nada que importe. Eu falei pra vocês? Não, eu falei pra Ele. E eu quero te conhecer. Eu quero conhecer mais. E mais, e mais, e mais. E para isso tem que abrir mão de certas coisas. Deixei de viajar. Deixei de fazer festa. Deixei de ir despedida de solteiro, de amigo meu há mais de 15 anos. E os caras não gostaram da minha cara. Eu falei, não posso fazer nada, mano. Eu conheci uma coisa muito maior que isso. E o dia que vocês descerem do pedestal de vocês, vocês vão entender o que eu tô caminhando, vocês vão querer caminhar junto, mas se vocês quiserem continuar no pedestal de vocês, problema é de vocês, porque a minha vida eu tenho que resolver e quem vai resolver é Ele. E eu não posso descer só pra te agradar, porque se eu prego querendo agradar a homem, isso mostra que não sou servo de Cristo, porque eu ainda não entendi quem Ele é. E acabou, mano. Compra a briga com o mundo mesmo, desce a ripa. Desce a ripa que tu vai ver o que acontece. Porque Deus é inimigo do mundo e o mundo é inimigo de Deus. Compra a briga, mano. Compra a briga, porque não depende de ti, mano. Ele te chamou e acabou. Compra a briga. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior que está em ti do que está no mundo. Mas aí vem uma treta. Não, isso aqui eu não vou. É porque tu não acredita no que tu está lendo. Porque fé é certeza de receber o que se espera. Prova daquilo que não se vê. Acabou. E quem vai te dar essa prova, essa certeza, é a revelação do Espírito que Ele vai te dar, mano. E aí tu vai começar a caminhar pela palavra dele, independente do que tá falando. E é isso que a gente precisa ter. E acabou. E nada mais. E aí é um relacionamento, tu e ele. Aqui, sei lá, nós devíamos estar em 40 pessoas. Se vocês tudo for embora, problema é de vocês, eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. E vocês têm que ter essa certeza. Porque vocês vão estar em ambientes que não vão ter entendimento, que não vão querer viver. E aí tu, pra agradar, vai querer começar a fazer as coisas que eles estão fazendo. E aí tu vai virar as costas pra quem? Pra Cristo. Então, daí pequei e tal. Não, mano, só tá deixando de ter revelação e entendimento de quem Ele é. Tu tá pegando as migalhas do mundo. Só que para isso eu preciso ter revelação e entendimento de quem Ele é. E para isso eu preciso querer isso e ser grato pelo que Ele fez. E aqui ele fala algumas coisinhas de como viver nesse reino dele. Já estou terminando. Em Mateus 5, 21, 22 e Mateus 5, 27 e 28, que é só exemplos que daí ele começa a dizer, né, comparar a lei com a graça. Ele começa a comparar lei e graça, lei e graça. Mateus 5, do 21 ao 22. Ouviste o que foi dito? Na lei está escrito assim, não matarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a juízo. Ué, agora quem berra, quem grita, quem fica brabo, quem se ira é comparado a quem mata? É porque o que ele está dizendo é o seguinte, o sentimento de quem fica irado contra o irmão é um sentimento igual de quem mata. A diferença é que o sentimento de quem mata só foi alimentado. Por isso que ele vai falar, ouviste o que foi dito, no 27.
Mateus 5, 27. Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração já cometeu adultério com ela. Porque não é o ato só é a resposta de uma intenção no teu coração, que é quem tu é. Tu só revelou quem está dentro. Mas agora, pela lei do Espírito, pela graça, não é mais o que tu pode ou não pode fazer, mas é quem tu é. Então, se eu olho para uma mulher com a intenção impura e um homem que deitou na cama e fez adultério, é a mesma coisa. Porque tu é. Tu é. E Deus não quer que tu faça, Deus quer que tu seja a imagem e semelhança dele. Esse é o poder do Espírito, mano. Ah, ficou mais difícil. Não é porque ficou mais difícil, é porque agora a recompensa é maior. Ficou mais fácil, cara. Ficou mais fácil. Quem lê isso aqui vai dizer, não, então ficou mais difícil, eu não posso nem olhar. Não, ficou mais fácil, porque agora tu vai ser transformado. Só que se o teu coração não queimar por quem ele é, não vai ser transformado nada. Porque tu vai olhar para isso aqui e vai dizer, não posso, né? Tá pela lei ainda. Tá pela lei. E a força do pecado é a própria lei. Mas onde não tem lei, o pecado está morto. Onde não tem lei, o pecado está morto. E o fim da lei é Cristo. Então onde tem Cristo, não tem lei. E onde não tem lei, o pecado está morto. E dos teus pecados? Deus diz, eu não me permitirei lembrar. Ah, mas eu fiz isso, ah, mas eu fiz aquilo, eu me culpo por isso, eu me culpo por aquilo. Deus vai te transformar, vai tirar essa culpa aí de dentro, mano. Tu vai lembrar das coisas sem culpa. Porque tu vai lembrar. Vai mancar, né? Tu vai lembrar, mas não vai doer. Não como culpa mais. É só pra te lembrar, só uma biblioteca do passado. Ó, não vai pra lá. Só pra te lembrar. Mas não vai doer. Aconteceu comigo. Pecado, se tu me dar uma caneta e um coisa, vai faltar tinta e papel. E é desse jeito. Não é sobre ser perfeito. É sobre uma transformação, mano. Que acontece por um amor a Cristo. E eu encerro com Marcos 4, do 26 ao 29. Que às vezes a gente vai falar, vai ver isso aqui, vai dizer, tá caramba, eu sou uma desgrama. Eu posso ouvir uma coisa dessa, tem gente que vai pensar, tô muito longe. Não tem, Primeiro, para de olhar pros outros. Para de olhar pros outros. Marcos 4, do 26 ao 29. Marcos 4, do 26 ao 29. Para de se comparar. Para de olhar pro outro. Para, porque o teu processo é o teu processo. Ama o processo, mano. Vou te dizer, se tu não melhorou nada ainda, que bom. Porque tu vai ter tanto tempo com Deus, mano. Porque o que te muda não é o que tu faz. O que te muda é a revelação que Ele te dá. E cada revelação que tu tiver, irmão, nossa, é lindo. Tempo com Deus é maravilhoso. Nada compara. Então aproveita o processo, irmão. Aproveita a transformação que Ele vai te gerar no coração, mano. Desfruta o caminho, mano. Porque isso é maravilhoso. Isso não faz. Não, é transformação. E quem faz transformação é só o encontro com Cristo. É só Cristo dando revelação da presença dEle. Porque o que mudou Paulo não foi o que ele fez. O que mudou Paulo foi ele ver um encontro com Cristo. É um encontro com uma luz e fez ele cair do cavalo e ficou cego 3 dias. Que maravilha, mano. Que maravilha. Aproveita o caminho, mano. Deixa Deus limpar. Que tu vai ver que maravilha é Ele fazer faxina dentro de ti, mano. Marcos 4, 26. Então Jesus contou-lhes que o reino é semelhante a um homem que lançou a semente sobre a terra. Enquanto ele dorme e acorda, durante noites e dias, a semente germina e cresce. Embora ele desconheça como isso acontece.
A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro surge a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Assim que as espigas amadurecem, o homem imediatamente lhes passa a foice, pois é chegado o tempo da colheita. O reino de Deus é semelhante a isso. Alguém já plantou alguma coisa? Botei a semente, né? Na terra, uma terra boa. E a terra é o nosso coração. Botei a semente, é a palavra de Deus. Eu reguei. Eu cuidei da terra. Só que alguém tem o poder de fazer o que tu plantou crescer? Não, né? A terra por si só faz isso. Tu só cuidou. E quando tu viu, cresceu. Quando tu viu, deu fruto. E quando tu viu, tá na hora de colher. O reino de Deus é semelhante a isso. Tu preparou a boa terra. Tu limpou as porcarias do coração. Tu realmente falou, riqueza não importa. Os problemas da vida não são maiores. Cristo é suficiente. Tu não tem poder nenhum de se fazer crescer dentro de ti. Paulo plantou. Apolo regou. Mas Deus é quem deu o crescimento. É a mesma coisa disso que está escrito. Ele só está fazendo uma parábola. Porque quando tu viu, tu regou, tu cuidou. E cresceu. Eu me coloquei em ambientes. Eu rejeitei coisas ruins. Eu substituí um tempo de televisão, para a palavra. Eu substituí um tempo de Netflix para oração. Eu substituí a balada pela igreja. Eu substituí a roda da droga e da bebida pela roda que ama Cristo. Eu estou cuidando da terra. Tu tem o poder de crescer? Não, tem o poder de cuidar. E quem faz crescer? É Deus, mano. E quando tu vê, deu fruto. Uns 30, 100 por um. Só cuida, mano, do que tu tem que cuidar. Dá teu 100% nisso. Que o resto, é Ele quem vai fazer. E não se preocupa em querer colher. Tenha satisfação em cuidar da terra. Que é um processo com Deus. É um processo com Deus e é maravilhoso. E isso é tudo que a gente precisa. Isso é tudo que a gente precisa. Mesmo que isso te leve a cuidar de crianças órfãos lá no lugar e ter que abandonar tudo. Ou te leve a cuidar de várias pessoas e te encha a tua conta bancária e que tu tenha as coisas e usufrua para o reino. Nada disso vai fazer diferença para ti. Porque tu tá caminhando não pelo que está acontecendo no externo, mas pelo interno. Porque as coisas visíveis são formadas pelas invisíveis. Porque tu tá adorando a Deus em verdade e em espírito. O que Ele vai te entregar na tua mão, mano? Aí é com Ele. Aí é um talento que tu tem aí. E é um talento conforme a capacidade de cada um. É o que tu tem em terra, que tu desenvolveu na carne. Vai começar a usar pelo reino. É desse jeito. Então, aproveita cuidar da terra. Cuida da terra. Desfruta com Deus e entende. Cristo é tudo que tu precisa. E isso não vem por obra, vem por graça. Então, se Ele já te deu isso, de tu poder conhecer um mistério, mano, isso era tudo que tu precisava. Agora tu só precisa cuidar da terra. Como se fosse a coisa, e é a coisa mais importante da tua vida. O dia que tu realmente viver desse jeito, a colheita vai vir. Só que quando a colheita vier, tu já vai entender que o maior presente, a maior recompensa tu teve desde o início. Que era Ele. Vamos terminar orando?